E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta depois de uma viagem, o fim do ano, Estou gravando um vídeo aqui em casa novamente. Ainda é inverno, como vocês podem ver aqui, ó. Deixei aqui um pouquinho para esquentar um pouquinho a casa, né? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês falando de um assunto que muita gente tem pergunta. Também é dor de cabeça para muita gente, eu diria que é o pior problema aqui da Irlanda, principalmente de Dublin, que é a questão da moradia. Eu vou contar para vocês aqui como que tá a situação atual e como vai estar no futuro, uma previsão assim mais ou menos do que eu tenho visto, então vai ser com base numa minha experiência aqui e nos dados que estão acontecendo, coisas que estão acontecendo no dia a dia aqui que eu vejo, né? Mas antes de nada, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, meter o joinha e bora lá pro vídeo. Então, a questão das casas aqui na Irlanda, a questão aluguel, até mesmo compra de casa, eu diria está sendo afetado. Os preços estão no topo e não tem previsão de que vai abaixar. Os especialistas que eu tenho pesquisado, assim, que eu tenho seguido, falaram que poderia baixar por causa do Covid, mas o que está ocorrendo é o totalmente contrário. Tá subindo. Tá, mas isso não é de agora não, tá? Eu vou contar pra vocês o que ocorreu em 2008, a crise imobiliária, a bolha que estourou em 2008, que alguns de vocês podem saber, mas foi algo assim mais predominante que aconteceu nos Estados Unidos, uma crise imobiliária em que até 2007, mais ou menos, os bancos e os investimentos estavam emprestando dinheiro para todo mundo, não importando crédito, assim, e o que aconteceu é que as pessoas começaram a não pagar, e aí vira aquela bola de neve. Uma pessoa não paga, o banco de investimentos não dando dinheiro, aí vai acontecendo outras pessoas não pagando, e vai indo até chegar uma hora que estoura a crise e as pessoas têm que vender as casas, o banco toma a casa, não tem pessoa para comprar a casa, baixa o preço, cai o preço. Isso aconteceu, eu diria que o foco foi nos Estados Unidos, mas afetou o mundo inteiro. Foi uma crise que afetou o mundo inteiro porque bancos internacionais e investidores internacionais estavam investindo em imóveis, né? Porque é um dos investimentos assim, é seguro. Eu não sou especialista em investimento, mas diria que é algo assim mais seguro. Porque você sabe que as pessoas precisam de casa, então isso não vai acabar de um dia para o outro. Imóvel sempre foi visto como algo seguro, então tinha muito investimento nessa questão imobiliária. Em 2008 chegou crise, bolha estourou, abaixou os preços. Conheço pessoas que compraram casa em 2007 e em 2008 o preço estava metade do que a pessoa pagou. E a pessoa já tinha feito um empréstimo no banco, já tinha feito o mortgage. Mortgage, para quem não sabe, é financiamento. Então, depois que você faz financiamento, não tem mais pra onde correr, né? Se fodeu! E aí, depois começou a voltar, engatinhar, subiu o preço de novo. Quando a gente chegou em 2018, o preço já estava estável. Já tinha subido um pouco. Não tinha voltado ao preço que era antes da crise de 2008, mas já tinha subido um pouco. Nós chegamos com 2 semanas de acomodação estudantil, que eram recomendadas na época. Porque em 2 semanas você conseguiria procurar casa, encontrar casa, se mudar e morar em um local mais fixo, que não seria a acomodação estudantil. A acomodação estudantil geralmente você fica por pouco tempo, porque é mais caro. Você paga por semana, é bem mais caro do que o aluguel. Naquela época, foi difícil ainda encontrar casa. Tinha muita concorrência, os preços de aluguéis não eram baratos, era muita gente, tinha história de gente morando 10 pessoas no quarto. Era antes da pandemia, então tava tudo normal, tinha muita gente na Irlanda mesmo, muito estudante. Mas mesmo assim, não foi tão difícil encontrar a casa, não foi tão difícil encontrar um local para morar. E conseguimos encontrar com menos de 2 semanas e tal, se mudamos. E aí chegou a pandemia, tudo parou, o país parou por meses, a construção parou. Com a construção parada, não tinha mais casa construindo, então as pessoas tiveram que continuar de aluguel. Muita gente voltou para os países de origem da pessoa, para casa, mas muita gente continuou aqui ainda, normal, continuar aqui. E aí começou a ter mais demanda por imóvel, só que a oferta era pouca, porque não tinha mais construção de casa nova, as
pessoas estavam morando de aluguel, então quem tinha casa para alugar aumentava o preço, aumentou o preço. Pensaram até que durante a pandemia ia diminuir o preço do aluguel, ia diminuir a quantidade de pessoas, mas não, continuou a mesma coisa. Eu diria que diminuiu um pouquinho a quantidade de estudante, mas as pessoas que moram aqui continuam aqui, a pessoa que trabalha aqui continua aqui. Então, essa questão da superlotação em casas, eu vi que diminuiu. Não tinha mais essa situação de 10 pessoas morando num quarto. Já era algo incomum. Mas, por outro lado, como não tinha casas novas sendo construídas, aumentou a demanda por pessoas procurando casas. E com isso, aumentou o preço das casas, aumentou o preço do aluguel. E hoje, agora, estamos assim com um preço maior até do que antes da crise de 2008. Tem muita gente procurando casa para comprar, para alugar, tá ruim para todo mundo. E mais um fator que piorou a situação. Imóvel sempre, como eu falei, é algo assim, investimento que dá lucro, que é algo mais seguro. Muitos investidores de outros países até começaram a investir em imóvel aqui na Irlanda. Eles começaram a comprar casas, apartamentos para alugar. Eles começaram a fazer isso. Então, você estava construindo uma casa quando reabriu a construção, né? Tava vendendo uma casa, mas antes até mesmo de ser anunciado para as pessoas, vinha lá um investidor milionário ou um grupo de investimento, comprava o terreno todo, comprava o lote e colocava para alugar. Com isso, as pessoas queriam comprar casa, tinha menos quantidade de casas para comprar. E aí começou, as casas que estava para comprar por pessoas, assim, começou a fazer leilão. Então você vê casas sendo anunciadas por 200 mil euros, mas quando chega no valor final tá quase 300. Porque as pessoas estão loucas atrás de casa, não tem casa para comprar, o aluguel tá muito caro, e mesmo assim a casa tá num valor alto, assim, mais alto do que deveria ser, o financiamento continua sendo menor que o aluguel. Aqui na Irlanda compensa mais comprar casa do que alugar. Sei que no Brasil é o contrário, né? Porque taxa de juros e tal, mas aqui os juros é baixo para comprar casa. Mas isso é história para outro vídeo, tá? E agora que tudo reabriu, então voltou a ter bastante estudante. E agora o problema do aluguel, que já era ruim antes da pandemia, agora piorou. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tem muita gente procurando casa para alugar, tanto estudante como pessoa que trabalha e mora aqui na Irlanda. Então, para quem tá vindo, pega um mesinho assim de acomodação estudantil, Airbnb, alguma coisa assim mais fixa que você tem mais tempo de procurar, porque não tá sendo tão fácil assim. É você chegar e achar uma casa. E também não entre naquela de alugar a casa sem ver a casa, porque tem bastante golpe. Então, essa foi a minha dica de hoje. Comenta aqui se tem alguma dúvida sobre casa, aluguel, como tá a situação, que eu vou atualizando vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e até o próximo.